Prontinho. Beleza, então, gente. Então, bom dia para todo mundo. Eu sou o Ramon. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o nosso assunto, que é a tomada de decisão. Pessoal, até pelo tempo, como a gente tem um tempo mais curto, vocês podem mandar e-mail aí para o pessoal da organização, e aí eles entram em contato, então a gente vai alinhando tudo direitinho, tá certo? Então, eu preparei aqui alguns aspectos gerais para a gente falar sobre o que é esse processo, o que é essa tomada de decisão dentro da área de cognição. Vocês viram que a programação aí bem divididinha, então a gente vai tratar de um assunto bastante importante dentro da neurociência, que é o processo decisório. Pessoal, se vocês quiserem, me interrompam, tá? Não tem problema algum. Eu só não consigo visualizar o chat aqui por compartilhar minha tela, então se alguém puder, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário no chat, alguém puder falar no microfone, eu agradeço. Tá certo? Tiago, e Carol também, só para eu me programar aqui melhor, até que horas a gente vai hoje? Então, essa última aula é até 12:30. Perfeito. Beleza, tranquilo, obrigado. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, pelo começo. Então, me ajudem aí, até para a gente começar a entrar nesse tema. Alguém já decidiu alguma coisa hoje? Se sim, que tipo de decisão, ou qual foi a decisão que vocês tomaram? Se a gente pensar hoje, desde o momento que vocês acordaram até agora, vocês decidiram alguma coisa? Tem um pessoal mandando no chat as respostas. Se você puder falar para mim, por gentileza. Pode deixar que eu falo aqui, eu ajudo aqui. Beleza. A Daniela falou que correr de manhã, roupa de vestir, caminho de seguir a rua, que horas almoçar, essas coisas. Boa. 4 decisões aí, certo? Alguém mais decidiu alguma coisa? Hoje eu decidi que eu teria que voltar para casa dos meus pais no final de semana, porque aconteceu um imprevisto. Aí eu tive que cancelar o meu trabalho do final de semana. Então eu decidi muita coisa hoje de manhã. Perfeito. Boa, gente. E a Marília que falou que também trabalhar à tarde, tarefas priorizar hoje à tarde, essas coisas. Então, gente, eu até perguntei isso, porque o processo decisório ele é algo extremamente corriqueiro, comum, e a gente faz isso o tempo inteiro. Vocês deram exemplos aí de várias decisões que foram tomadas hoje, Então, pessoal, se a gente considerar só o dia de hoje, agora são 11h44, a gente já decidiu que horas acordamos, a roupa que a gente pôs, se a gente fez exercício ou não, se eu vou prestar atenção aqui na aula ou não, se o assunto da aula está interessante ou não. Enfim, pessoal, se a gente fosse pensar um pouquinho mais de cuidado nas decisões que a gente toma, a gente ia ficar maluco, porque a gente toma decisão o tempo inteiro, literalmente o tempo inteiro. Vocês deram bastante exemplos legais aí de decisões pessoais, decisões profissionais, e assim vai. Alguém pode só dar um exemplo, só para ilustrar aqui, em uma decisão qualquer que vocês tenham tomado hoje, que critérios que vocês adotaram para decidir isso? Alguém pode dizer? Eu sempre tenho muita dificuldade em decidir o que fazer. Então, tem que priorizar alguma coisa. O que é mais importante para mim nesse momento? Meu bem-estar? Ou fazer esse formulário do curso de férias? Ou dormir mais um pouco? Então, tem que sempre ter um equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, e priorizar principalmente as necessidades afetivas, Que se eu não priorizar, ninguém vai me priorizar. Exatamente, perfeito.
Qual que é o seu nome? Desculpa. Fernando. Fernando, boa. Fernando, então o critério foi prioridade, né? Então tem uma lista aí de prioridades. Você foi decidindo primeiro aquilo que era mais prioritário, certo? E Fernando, me diga uma coisa, essas decisões, elas foram fáceis ou difíceis de serem tomadas? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em tomar decisões, principalmente porque são muitas variáveis e elas estão mudando o tempo todo. E tenho muito medo de me arrepender de ter tomado uma decisão. Aliás, isso que o Fernando comentou é algo bem interessante. O arrependimento é uma das áreas de estudo da tomada de decisão, né? Então, dependendo da decisão que a gente vai tomar, pode ser mais fácil ou mais difícil, né? E se a gente pensar aqui, como é que vocês definiriam? Se a gente pensar de uma maneira bem geral, assim, o que seria decisão? Alguém arrisca? Para mim, ela seria a definição de uma prioridade. Porque quando você decide uma coisa, você abre mão de diversos outros caminhos. Você prioriza. Uhum. Perfeito. Então, basicamente, é uma prioridade. Tá? Então, sim, concordo com você, Fernando. A gente vai ver que é algo bastante nessa linha mesmo. Tá? Então, pessoal, só para a gente dar nome aos bois aqui, tem uma definição, né? Existem várias, mas essa do Eysenck, ela é bem interessante, né? O livro Manual de Psicologia Cognitiva, se eu não me engano, que é um livro bem legal, acho que já deve ter sido comentado aqui em outras disciplinas, mas ele define decisão como o processo de escolha entre diversas opções que vai produzir algum resultado ou vai ter alguma consequência. Se a gente pegar essa definiçãozinha, tem muito a ver com a questão de prioridade que a gente acabou de falar, tá certo? Então, o meu processo decisório é quando eu vou escolher alguma coisa, né? Obviamente, depende do contexto, né? O número de opções que eu tenho, visando algum resultado ou alguma consequência, tá certo? E por que eu perguntei no começo aí para vocês se as decisões elas foram fáceis ou difíceis? Por quê? Se a gente não tiver todas as informações que a gente precisa para decidir alguma coisa, a gente vai precisar usar uma artimanha que é muito conhecida, muito estudada, que é chamada de julgamento. Tá certo? Se eu tiver todas as informações que eu preciso, eu não vou julgar nada, eu vou apenas decidir. Porém, se eu não tiver todas as informações, né, quando vocês virem aqui todas, a gente está falando de literalmente todas, tá? Eu vou precisar julgar. Já adianto, pessoal, que é extremamente difícil a gente ter 100% das informações necessárias para decidir alguma coisa. Então, a gente sempre acaba fazendo um certo tipo de julgamento. Então, como a gente está definindo coisas aqui, julgamento vai ser uma avaliação que a gente vai fazer sobre a probabilidade de algum evento acontecer, né, com base em informações incompletas. Então, basicamente, pessoal, se a gente pensar que toda decisão ela vai gerar um resultado, vai ter uma consequência, né, ou seja, a gente vai se comportar de uma determinada forma, então a gente pode dizer que o nosso julgamento é como se fosse um guia, né, ele vai direcionar a forma como a gente vai se comportar em determinados contextos. Tá certo? E por que estudar a decisão? Né, me ajudem aí. Eu dei quase que um spoiler aqui. Mas por que vocês acham que a gente precisa estudar a decisão? Ou para quem quiser ir para o curso de neuro, por que tem uma disciplina de neuroeconomia e tomada de decisão? Por que vocês acham que é preciso estudar isso? Eu acho que é importante entender por que determinadas pessoas decidem determinadas coisas que podem nos afetar. Eu acho que um grande exemplo agora da pandemia é a vacina. Por que tanta gente está decidida a não tomar a vacina e isso vai afetar toda a sociedade de alguma forma. Então, eu acho importante estudar os processos que levam as pessoas a tomarem as decisões que tomam, que nos afetam de certa forma. Perfeito. Então, se a gente pensar numa questão aí mais social,
né, mas em a mão larga aqui escala. também. Oi, desculpa. O Luiz levantou a mão aqui também, acho que ele gostou. Pois não, Luiz. Tomada de decisão, eu considero duas coisas. A primeira, eu estava lendo um livro sobre neuropsicologia, Uhum, tem regiões do cérebro e tem regiões e tem algumas coisas importantes para tomada de decisões. Então, acho que isso da tomada de decisões, não apenas no sentido macro, que uhum, no sentido do que você vai fazer hoje, de qual é a melhor solução para tal coisa, também seria no sentido se tem alguma coisa atrapalhando a sua tomada de decisão ou se tem alguma coisa que você pode fazer para auxiliar. Eu também sou perfeito. cientista da computação e sei, por exemplo, que machine learning, Uhum, ele dali, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é uma solução para o computador tomar as decisões. Ela sempre foi feita e sempre será feita para ajudar, auxiliar as tomadas de decisões. Então, é uma coisa importante, é sempre a estratégia de como você vai tomar as decisões. Por isso, você tem que estudar a decisão. perfeito. Assim, eu acho que se a gente fosse resumir um pouquinho o que você comentou, tá aí a importância do julgamento, né? Então a gente vai reunir um monte de informação, né? Geralmente o máximo possível. Inclusive, isso que você comentou é muito legal, o machine learning, né? Então, assim, eu tenho acesso a muito mais informação, se a gente pensar em big data e coisas do gênero, que vão nos ajudar nesse processo. Então, pessoal, por que a gente precisa estudar? Porque, primeiro, que as pessoas não conseguem relatar ou nos dizer todas as etapas envolvidas em uma tomada de decisão. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma decisão corriqueira aí, por exemplo, o que vamos almoçar hoje. A gente consegue descrever com detalhes todas as etapas envolvidas nessa decisão? Então, geralmente não, né? A gente está falando aqui o relato no sentido das pessoas dizerem de forma consciente, tá? Em relação a isso, as decisões, né, de vários tipos, elas são meio que um balaio de gato, assim. Tem processos conscientes e inconscientes envolvidos em uma decisão. E como a gente vai ver, as decisões elas vão variando de acordo com o contexto. Como vocês comentaram aqui de forma bastante correta, muita coisa pode influenciar ou pode enviesar as decisões que a gente toma, tá? Das mais banais às mais complexas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E basicamente, né, se a gente pensar, puxar mais um pouquinho para o nosso lado aqui da neurociência, os sistemas de recompensa, de regulação e controle emocional e cognitivo são aspectos-chave, aspectos fundamentais para a formação da decisão no nosso cérebro. Tá? Então, a gente vai ver, eu vou falar de alguns estudos aqui hoje para vocês, mas a gente ativa determinadas regiões que são conhecidas de serem ativadas quando a gente faz um determinado tipo de tarefa. Tá? Então, principalmente quando a gente pensa nessa questão da recompensa, né, geralmente a gente decide alguma coisa visando obter uma recompensa. Tá certo? Então, basicamente, se a gente for resumir isso aqui, eu saio, né, eu não preciso depender exclusivamente do relato das pessoas. Tá certo? Então, só para vocês verem esse balaio de gato aí, aonde que a decisão, do ponto de vista da neurociência, onde que ela se encaixa, tá? Vocês podem ver, a gente tem, obviamente, algumas áreas aí nesse triângulo, mas, basicamente, ela está entre neurociência, economia e psicologia, tá? Por isso que a disciplina aí de neuroeconomia, ela é bastante interessante, bastante importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, gente, existem linhas de estudo que estudam o que eles chamam, né, de neurociência da decisão, de uma maneira geral, mas uma área também, né, um braço da neuroeconomia é a neurociência do consumo, né? Então, existem vários estudos mostrando como que nós, como consumidores, decidimos, por exemplo, comprar um determinado produto,
escolher uma marca em detrimento da outra e por aí vai. Tá certo? Então, só para vocês saberem que o processo decisório em neurociência, ele acaba envolvendo meio que um pouquinho de tudo isso. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre julgamento agora. A gente julga, mesmo que sem precisar elaborar muito, sempre a gente vai acabar julgando probabilidades. Se eu resolver mandar uma mensagem para o meu crush, talvez eu acho que ele vai me responder. Né? Um exemplo bobinho aqui. Mas toda vez que eu vou analisar uma determinada probabilidade, eu sempre estou fazendo um julgamento. Tá certo? Então, se a gente viu que o julgamento ele é um guia para o comportamento, quando a gente julga, né, ou quando a gente avalia uma probabilidade qualquer, a gente está discriminando coisas. Então, será que vai chover hoje ou não vai? Vou levar o guarda-chuva ou não vai? Vou escovar o dente ou não vou? Vou, sei lá, na academia ou não vou? E por aí vai, tá? Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente tem uma pressuposição aí de ser algo infinito, né? De ser algo mais longitudinal. Em contraponto, quando a gente fala de chance, eu quero saber algo mais pontual, mais determinado. Então, qual é a chance de chover hoje? Se vocês forem lá digitar no Google, por exemplo, vai ter lá a chance de chuva hoje, tá certo? Então, né, como sendo algo um pouquinho mais pontual. Então, pessoal, um ponto interessante, eu acho que vocês vão ver, se já não tiverem visto em alguma aula de estatística, com muita frequência, mais do que a gente imagina, a gente muda de opinião sobre alguma coisa, sobre a probabilidade de alguma coisa ocorrer, com base em novas informações. E, assim, a grosso modo falando, isso aqui é especificado, né, matematicamente pelo teorema de Bayes. Né? Então, a estatística bayesiana, ela entra aí. Por quê, pessoal? Vamos supor que a gente vai fazer alguma coisa, a gente decide na primeira vez. Na segunda vez, a gente vai decidir de novo, e a gente usa essa informação do primeiro processo decisório para o segundo. E aí a gente vai atualizando, né, a nossa base, a nossa opinião sobre isso. Né? E o teorema de Bayes é uma forma matemática de descrever esse processo. Como a gente falou, né, então, quando eu vou julgar alguma coisa, nunca vai ser um julgamento isolado. Né? Sempre vai ter um contexto, ou o que a gente chama aí na psicologia de frame, ou framing, tá certo? No sentido aí de enquadramento mesmo. Então, todo julgamento que a gente faz, ele é relativo a uma determinada situação, ele é relativo a um contexto, tá certo? E se a gente pensar nisso, se a gente, né, nós como sociedade, né, como uma espécie aí que habita, que vive em grupo, o nosso sistema social, ele recompensa e pune julgamentos indiretamente por meio de escolhas baseadas nele. E aí, nesse sentido, para quem vai, a primeira dica aí de literatura é um livro que saiu no fim do ano passado. Eu comprei ele aqui, mas ainda não consegui ler, que é do Daniel Kahneman, né? Quando vocês começarem a pesquisar um pouco sobre julgamento, o nome dele vai ser um dos mais citados, né? Vencedor aí do Prêmio Nobel em 2002, e ele acabou de lançar um livro junto com mais esses dois professores, estudando o ruído, né? Que é uma falha no julgamento humano. Então, né, fica a dica aí para quem se interessar pelo assunto. Mas o que eles chamam de ruído? É uma variabilidade em julgamentos que deveriam ser equivalentes. Mas como assim? Vamos supor que a gente tenha, no mesmo lugar, 2 juízes, né, no mesmo tribunal, eles vão emitir sentenças diferentes para pessoas que cometeram crimes parecidos, né, ou crimes da mesma gravidade. Se a gente pensar no contexto médico, por exemplo, 2 médicos podem adotar procedimentos diferentes
para um mesmo problema de saúde. Então, isso que eles chamam de ruído, né? Essa variabilidade que existe quando a gente verifica coisas do tipo. Esse ruído, ele se faz presente tanto nas decisões individuais quanto coletivas, tá? Então, isso aqui é o que eu extraí da contracapa do livro, tá? Mas, para quem se interessar, é algo bastante interessante de ser estudado, até como é uma publicação extremamente recente, então não tem tanta coisa ainda sobre isso, tá certo? Então, pessoal, basicamente, se a gente pensar num processo do julgamento, né, um processo, falando aí num sentido um pouquinho mais geral, os nossos modelos de decisão, né, os modelos conhecidos de decisão, eles vão dividir de forma explícita dois tipos, dois caminhos, né? Então, a gente tem o que a gente chama de julgamentos intuitivos, vocês deram alguns exemplos disso hoje aqui, e quando eu tenho que raciocinar ou deliberar um pouco mais para tomar uma determinada decisão. Então, basicamente, essa é uma teoria também que ficou muito conhecida pelo Kahneman. A gente tem dois sistemas de pensamento, tá certo? Dois sistemas que a gente usa quando a gente vai julgar alguma coisa. Os nomes são bem curiosos, Sistema 1 e Sistema 2, tá? Essa referência é deste livro aqui, Rápido e Devagar, que eu também recomendo para vocês, que é um livro muito gostoso de ler, com uma linguagem extremamente acessível. Então, para quem se interessar, é altamente recomendável. Então, a gente tem dois sistemas de pensamento, ou a gente usa dois sistemas de julgamento. E o que caracteriza cada um deles? Então, a gente vai ver que um sistema ele é o contraponto do outro. Então, o sistema 1, ele é rápido, automático, baseado em heurísticas e associações. É um sistema que tem alta capacidade, preditiva, inclusive, depende do contexto, tá certo? Como a gente viu. E eu consigo raciocinar de forma concreta, tá certo? Então, utilizando aí processos paralelos. Então, o que é isso? Quando a gente fala de um sistema 1, são decisões rápidas que a gente toma e a gente nem percebe que a gente tomou essa decisão. Para quem já fez compra, para quem já foi no supermercado, numa padaria, ou qualquer coisa do gênero, quando a gente está lá na fila do caixa e a gente está esperando chegar a nossa vez, a gente olha para o lado, tem aquele monte de doce, um monte de chocolate lá, a gente vai lá, pega um, põe no carrinho e vai embora. A gente não deliberou muito para tomar essa decisão, né? Então, dentro da neurociência do consumo, por exemplo, a compra por impulso, ela entra ou pode ser explicada pelo sistema 1. E o sistema 2? E é evolutivo também, tá certo? E o sistema 2? O que a gente tem? Né? Algo evolutivamente mais antigo. Se a gente pensar em outras espécies, em outros animais, né, as decisões de fuga ou de luta, né, decisões rápidas, elas vêm acompanhando a gente desde o nosso surgimento. E o sistema 2? Se o sistema 1 é algo mais rápido, mais direto, mais automático, o sistema 2 vai ser o contrário. Então, quando eu preciso deliberar, né, quando eu preciso refletir, pensar direito no que eu vou fazer, a gente usa o nosso sistema 2. Então, ele é um sistema mais lento comparado ao sistema 1, ele é controlado, então, se eu vou refletir sobre alguma coisa, então eu estou pensando nas possibilidades do que eu vou realmente decidir. Então, ele é analítico, baseado em regras que eu mesmo vou estipular. É um sistema de baixa capacidade, se a gente pensar cognitivamente falando. Ele independe do contexto. Então, só vamos terminar as características aqui, que eu já dou um exemplo de contraponto.
Então, eu posso pensar de forma abstrata, tá certo? São processos seriais, né? Ou seja, que acontecem numa determinada sequência, e evolutivamente falando é algo mais recente. Então, no sistema 1, eu dei o exemplo para vocês da compra por impulso, né? Então, a gente está lá na fila do supermercado, eu vou lá, compro, pego um chocolate lá, ponho no meu carrinho e vou embora. No sistema 2, seria, vamos supor, eu vou comprar um computador novo, sei lá. Então, eu preciso comparar entre as diversas opções, eu preciso perguntar para as pessoas, e não necessariamente eu preciso decidir exatamente agora. Tá? Então, eu tenho um sistema que é mais rápido e um sistema que é mais devagar, mais controlado. Tá certo? Pessoal, por enquanto tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Estão dizendo aqui no chat que tá tudo certo. Beleza? Então, vamos seguir aqui. E aí, pessoal, só de forma ilustrativa, então eu tenho os dois sistemas, tá certo? Essas heurísticas, alguém já deve ter comentado com vocês também em alguma disciplina de cognição, mas as heurísticas são essas pistas que a gente usa para decidir de forma mais rápida. Então, os nossos julgamentos e decisões, eles são baseados nessas duas rotas, né? Uma mais rápida e uma mais lenta, tá certo? Então, um outro exemplo, quando a gente está cozinhando, e aí a gente vai pegar o cabo lá da panela, ele está quente, a gente automaticamente tira a mão. Então, a gente decidiu tirar a mão, algo extremamente automático, extremamente rápido, né? Uma decisão aí em milésimos de segundo. Por outro lado, quando eu vou pensar no que eu vou cozinhar, né, no que eu vou preparar, aí eu preciso refletir um pouco mais, então eu uso o meu sistema 2. Certo? Então, a gente tem o julgamento, né, que eu uso quando eu não tenho todas as informações disponíveis. E agora falando um pouquinho de decisão propriamente dito, desculpa, basicamente, tá, existem 5 etapas principais que estão envolvidas num processo decisório, seja ele qual for, tá? Então, a gente está falando aqui de uma forma mais ampla, mais geral, mas a gente pode adaptar isso para cada uma das situações. Então, quais são essas 5 etapas? Então, a primeira delas é o que a gente chama de representação, né? Então, como se eu fosse tirar uma foto ou tentar entender um determinado cenário, um determinado contexto. As minhas escolhas, eu vou valorar ou avaliar qual é o atribuir valor para cada uma dessas ações. Então, vamos supor que na representação, eu estou diante de todas as possibilidades que eu posso seguir, né? Por todas as decisões aí que eu posso tomar. Eu vou avaliar ou vou atribuir qual dessas tem um valor maior para mim. Um pouquinho do que é parecido com o que a gente falou de, por exemplo, preferência e o que é mais importante, prioridade. Geralmente, dependendo da decisão, eu priorizo aquilo que tem mais valor para mim. Com base nisso, tem uma terceira etapa, que é uma seleção das minhas ações, com base no que eu ofereci de valor. Eu sempre avalio, né? Será que a minha decisão foi correta depois que a gente decidiu? Então, vamos supor, eu estou fazendo dieta e eu decidi chutar o balde, vou comer só porcaria. E aí, depois que você come as porcarias, você começa a analisar, fala, putz, não devia ter feito isso. Então, a gente avalia o nosso processo e, por fim, a gente sempre aprende alguma coisa. Da próxima vez eu vou tentar me segurar um pouco mais. Tá certo? Então, basicamente, pessoal, existem essas 5 etapas que estão envolvidas nos processos decisórios. Tá certo? Para quem tiver interesse, é um artigo bastante citado, saiu na Nature. Eu recomendo também, tá? Fica a referência aí para vocês. E quando a gente fala de decisão,
talvez aí um dos principais conceitos mais estudados, assim, de longe, qualquer livro de decisão que vocês forem dar uma olhada, essa palavrinha utilidade sempre vai aparecer. O que é isso? É uma medida, certo, da desejabilidade das consequências de uma ação, ou seja, o quanto eu desejo que alguma coisa aconteça é o que vai direcionar a minha decisão. E a gente tem uma regrinha, entre aspas, aí da maximização, que vale para todas as nossas decisões. Ou seja, eu vou escolher aquela alternativa entre as opções possíveis que tiver maior utilidade. Ou seja, aquela que vai apresentar maior valor entre duas ou mais opções. Tá certo? Então, eu sempre vou decidir aquilo que for mais desejável para mim. E quais são os tipos de utilidade que a gente tem? A gente tem uma utilidade prevista ou antecipada. Então, aqui eu não decidi nada, mas eu vou projetar ou vou considerar o que eu espero de ter como resultado. Então, vamos supor que se eu decidir fazer uma dieta, eu estou prevendo que a minha saúde vai melhorar daqui a um certo tempo. Tá certo? Então, eu consigo fazer e iniciar esse meu processo decisório antecipando ou prevendo determinadas situações. Um outro tipo de utilidade que a gente tem é o de decisão propriamente dito, que é o sinal que a gente usa quando eu escolho, né, projetando decisões futuras. Então, se eu fizer isso aqui, ou eu não vou fazer isso porque eu já decidi anteriormente alguma coisa que não funcionou muito bem, então eu vou tentar um outro caminho. Tá certo? Então, a gente tem essas questões aí, essas ajudas, né, também do processo decisório. Um outro tipo é o que a gente chama de experienciada ou experimentada, que basicamente eu decidi. Então, quando chegar no meu processo, no final do meu processo decisório, eu vou avaliar como que foi essa experiência. Né? Eu tive uma experiência agradável ou desagradável? E um outro tipo é o que a gente relaciona diretamente na nossa memória, né? O que a gente consegue guardar ou armazenar na memória. Então, quando eu tiver frente a uma decisão parecida, eu vou lembrar do que eu decidi anteriormente e todo esse processo vai gerar o aprendizado. Tá certo? Vocês vão ter ou tiveram aula de memória, então toda vez que a gente falar sobre isso, a gente está reativando o que a gente guardou sobre as nossas decisões. E na neuroeconomia, né? Por que a neuroeconomia, falando obviamente agora entrando um pouquinho na neurociência, por que ela é uma área muito legal, né? Os meus projetos de pesquisa, eles estão voltados mais para essa área, mas que aqui no Brasil, gente, pouquíssimas pessoas estudam isso. Se a gente pensar, então, de um ponto de vista da neurociência, o que é essa utilidade, né? O que é essa maximização aí? Ou como que a gente pode aplicar essa regrinha da maximização a partir de um ponto de vista neurocientífico? Então, ela é entendida como a taxa média de disparo de uma população de neurônios que vai codificar o valor subjetivo do objeto, ou que vai codificar as preferências por um determinado tipo de comportamento. Então, se a gente pensar num processo aí decisório, eu vou ativar, né, neurônios que vão codificar esse valor subjetivo. Ou seja, eles vão me ajudar a identificar as utilidades. Tá certo? Então, basicamente, se a gente pensar de uma perspectiva aí neurobiológica, o que é algo que tem valor para a gente? Então, eu vou classificar um determinado objeto como uma recompensa, né? Então, se existe um valor subjetivo de recompensa, é algo que nós vamos trabalhar para obter.
Então eu quero isso porque eu entendo que isso vai ser bom para mim. E também a mesma coisa acontece quando a gente tem uma punição, ou seja, eu vou trabalhar para que essa determinada situação não aconteça. Então, quando a gente fala de decisão, eu posso tanto ir para um lado objetivando, né, uma recompensa ou evitando uma punição, tá? E basicamente, vários estudos aí da neuroeconomia, que é uma área relativamente recente, né, se a gente pensar na ciência de uma forma geral, mas a principal região que faz essa avaliação da utilidade é o núcleo accumbens, tá? Aqui a gente tem só um esqueminha bastante genérico, né, de como que o núcleo accumbens ele se relaciona com outras áreas, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um processamento cortical superior, eu tenho o córtex frontal, tá certo? Se eu estou trabalhando com memória, eu tenho uma ativação do hipocampo. Se eu vou verificar estudos relacionados à motivação, emoção, eu tenho uma ativação da amígdala, por exemplo. Se eu quero falar ou prever uma possível recompensa ou analisar o que é mais saliente em alguma coisa, eu tenho a área ventral tegmental. E se eu estou avaliando, por exemplo, respostas motoras, tá certo? Eu também tenho outras possibilidades aí. E as setinhas são os neurotransmissores. Então, reparem que o que vocês viram nas aulas de neurociência, a gente está vendo aqui aplicado num processo decisório. Tá certo? Então, pessoal, quando a gente fala uma das áreas bastante utilizadas aí na decisão, quando a gente fala de risco e incerteza. Então, basicamente, existem uma série de estudos que procuraram investigar como que as pessoas decidem coisas sobre o risco ou sobre incerteza. Então, de uma forma geral, né, nas teorias decisórias, quando a gente fala de risco, na verdade, não é que a gente vai ser... a gente corre um perigo ou coisa do gênero. Tem a ver também. Mas se a gente verifica nas teorias de decisão, quando a gente fala que vamos decidir sobre risco, é quando eu sei quais são as probabilidades exatas de que alguma coisa aconteça. Por exemplo, apostar na roleta. Né? Vamos supor que eu tenho uma roleta com 36 números. Né? Se eu apostar um número, eu sei que eu tenho uma chance em 36 de ganhar. Tá certo? Eu consigo saber exatamente qual é a probabilidade de ocorrer um determinado evento quando eu vou fazer uma aposta na roleta, por exemplo. E a ambiguidade, também tratada como sinônimo de incerteza, é quando eu não sei todas as probabilidades exatas, né? Eu posso desconhecer ou verificar que as probabilidades de ocorrência elas são imprecisas. Então, investir no mercado de ações. Não sei se tem alguém aí que investe ou que trabalha, ou já trabalhou com isso, conhece alguém que trabalha. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer quando a gente investe em ações. Tá certo? Então, existem várias linhas de estudo demonstrando exatamente o que eu decido sobre risco, o que eu decido sobre ambiguidade. Certo? Então, incerteza e ambiguidade às vezes são tratadas como sinônimos, tá? Dependendo da referência que vocês forem consultar, dependendo do autor, né, pode usar uma ou outra terminologia. Tá certo? Então, quando eu sei todas as probabilidades, a gente tem uma avaliação de risco. Quando eu não sei, a gente tem uma decisão ambígua. Tá certo? E aí, pessoal, se a gente pensar numa função, né, vários estudos demonstraram isso, no eixo Y a gente tem o risco, né, no eixo X a probabilidade de ocorrência. Então, o que a gente tem? A gente tem essa curva aí, né, esse U invertido, que demonstra que o meu ponto médio
né? Se eu não sei nada, se eu não tenho nenhuma informação de nada, ou seja, se eu estou num risco mais alto, geralmente, intuitivamente, até a gente sempre arriscaria 50%, né? Então, a probabilidade de que algo aconteça é 0,1, tá certo? Então, a gente avalia, né, o nosso processo decisório a partir disso. Então, dependendo da decisão que a gente for tomar, principalmente se a gente pensar em decisões econômicas, né, eu particularmente acredito que todas as áreas, porque, na verdade, por que decisões econômicas são importantes? E eu acho que todas as áreas, todas as decisões que a gente toma em diversas áreas, elas são econômicas no fundo. Por quê? Porque sempre vai ter, ou vai envolver, ganhos e perdas, tá? Seja ganhos e perdas aí financeiros, simbólicos, afetivos, e por aí vai. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas são atraídas, né, pelo valor esperado, né, por que as pessoas apostam na Mega Sena, por exemplo? Nossa, olha quantos milhões aqui se eu ganhar. Ao mesmo tempo, elas são repelidas pelo risco. Tá certo? Então, por exemplo, vocês preferem ganhar R$49 agora, com certeza, ou ter 50% de chance de ganhar 100? Quem me responde aí? O que vocês preferem, gente? Vocês querem ganhar R$49 com certeza, ou ter 50% de chance de ganhar R$100? Nosso momento Silvio Santos aqui. O que vocês preferem? Ou que opção vocês escolheriam? Eu vou responder por mim aqui. Eu acho que R$49 com certeza. R$49 com certeza. A Giovana aqui, ela respondeu: se eu não tiver que investir nada, é só escolher a chance de 50%. Tá, vamos supor que a gente não tenha... A gente está participando de um jogo aqui. E aí a gente vai ter uma dessas opções. Então, ou eu posso ganhar 100. Então, se eu tenho 50% de chance de ganhar 100, eu tenho 50% de chance de não ganhar nada. Ou eu posso tentar um valor menor, com certeza de que eu vou ganhar. O que é interessante, né? Esse é um estudo, uma situação aí que o Kahneman usou bastante. Uma das principais conclusões que ele tirou dessa situação foi que as pessoas, né, se a gente fosse perguntar para todo mundo que está assistindo aqui a aula, a maioria das pessoas iria escolher ganhar R$49 com certeza, tá? Então, é como se fosse uma regrinha, né, vamos dizer assim, que as pessoas preferem ganhar alguma coisa com certeza, mesmo que comparativamente ela seja um valor menor, do que ter essa possibilidade aí de não ganhar nada. Então, as pessoas preferem coisas relativamente estáveis em relação àquelas com resultados mais variáveis, apesar da recompensa ser maior, se alguém quiser, por exemplo, arriscar aí os 50% de chance de ganhar R$100. E a gente tem um ponto importante, né? Reparem que as decisões elas vão sendo estudadas, né, a partir de vários fatores da psicologia. Existe uma teoria que é do risco como sentimento, né, o risk as feelings, que vai dizer que essa percepção de risco ela é emocional. Então, baseados na experiência que vocês tiveram com uma determinada situação, a gente avalia ou a gente decide de forma afetiva. Tá certo? Então, fica aí a referência também para quem se interessar. Então, basicamente, pessoal, se a gente pensar de uma forma geral, né, como esse nosso exemplo agora, a gente atribui pesos, né, ou a gente dá importância para cada pró e contra das alternativas que estamos diante.
né? Ou seja, a gente avalia os potenciais benefícios e os potenciais custos. Então, nessa decisão, eu prefiro ganhar algo agora com certeza ou não? Ou será que eu vou arriscar ou não? Então, a gente sempre coloca numa balança os prós e os contras e a gente decide a partir disso, a partir desses pesos. E esse processo culminou no surgimento da teoria dos prospectos, né? Para quem for buscar aí em teoria, em referências aí em inglês, a famosa Prospect Theory, tá certo? Então, a teoria dos prospectos, também do Kahneman, olha só como ele é importantíssimo para os estudos decisórios, ela vai dizer o quê? As pessoas vão valorizar ganhos e perdas de formas diferentes, né? Dependendo da situação, dependendo da forma e do contexto em que aquela decisão vai ser tomada. Então, basicamente, né, depois de terem conduzido uma série de experimentos, qual foi a principal conclusão a respeito da teoria dos prospectos? Que as pessoas vão basear as suas decisões mais em ganhos percebidos do que em perdas percebidas. Então, se eu tenho uma probabilidade de ganho, então eu vou valorar isso ou atribuir um peso maior do que na minha possível perda. Tá certo? E quando que a gente decide? Né? Quando de fato a gente decide? No começo da aula vocês comentaram algumas decisões aí que vocês tomaram, mas quando que a gente decide? E onde que a neurociência entra nessa história? Porque, pessoal, as decisões, elas são tomadas no nosso cérebro alguns segundos antes de se tornarem conscientes. Então, não é achismo, né? Não é magia, não é bruxaria, nem nada do gênero. Por que se a gente faz um experimento neuroeconômico, por exemplo, dependendo da região que é ativada, eu sei o que a pessoa vai decidir antes que ela fale ou antes que ela comunique a sua decisão. Então, basicamente, eu posso utilizar as ferramentas da neurociência, então eu posso usar uma ressonância magnética, EEG, né, eletroencefalograma e por aí vai. Todas que vocês já viram ou vão ver aqui no curso, eu consigo saber de forma antecipada o que as pessoas vão decidir. Então, pessoal, para quem estava sentindo falta de fotinhos de cérebro, né, a gente não pode dar uma aula em neurociência sem mostrar pelo menos uma fotinha de cérebro, a gente tem aqui as principais regiões que estão envolvidas em várias etapas, né, vários processos da tomada de decisão. Então, como a gente falou, o núcleo accumbens, ele é a área responsável pelo valor subjetivo, né, ou uma antecipação de ganho. Então, por exemplo, pessoas que são mais propensas a arriscar, elas têm uma ativação maior do núcleo accumbens do que pessoas que são têm maior aversão ao risco, né? O maior aí, elas fazem de tudo para evitar isso. A amígdala, como a gente comentou, ela é uma região responsável por estimar custos, pelo aprendizado e o framing, né, que é analisar o contexto em que uma decisão vai ser tomada. Não só, né, pessoal, a gente está falando, não é que só aquela área vai ativar, mas principalmente as áreas que são ativadas são essas. Se a gente vai falar ou estudar, por exemplo, as emoções, ou avaliar riscos, eu uso a ínsula, né, ou eu ativo mais a minha ínsula. E esses processos, reparem que está tudo integrado, né, no mesmo processo decisório. O córtex orbitofrontal, né, então ele vai comparar ou integrar múltiplas informações em relação à recompensa. Então, quando eu começo a avaliar as recompensas que eu vou conseguir obter,
é o córtex mais ativado. E quando a gente está decidindo, por exemplo, usando o nosso sistema 2, em que eu estou num controle cognitivo maior e planejando as minhas decisões, eu tenho o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, vários estudos, né, utilizando várias abordagens, demonstraram que essas são as regiões mais ativadas, né, onde a gente tem um disparo neuronal aí maior, quando eu submeto os participantes para tomar decisões envolvendo risco, envolvendo incerteza e por aí vai. Tá certo? E o que influencia as decisões? Tá, pessoal? Eu sei que já deu aqui o nosso horário, eu só vou fazer um fechamento aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Mas o que influencia? Se a gente pensar em qualquer decisão, né, no começo da aula a gente falou que muita coisa pode afetar as nossas decisões. E realmente, o que é conhecido, né, de estudos que são fatores que podem influenciar diretamente uma determinada decisão. Então, as emoções, a carga cognitiva, se é por exemplo, se é uma decisão mais ou menos elaborada, a disponibilidade de opções, às vezes eu vou escolher alguma coisa, mas só tem aquilo, então eu vou escolher aquela mesma. Ou, como, eu não lembro quem que comentou aqui, mas se eu tenho muitas opções, também acaba ficando, isso pode afetar a minha decisão. O contexto em que essa decisão vai ser tomada, a nossa cultura, as nossas memórias e por aí vai. Então, muita coisa pode influenciar as decisões que a gente toma. E sobre as escolhas, né? Então, a gente viu que se eu não tenho todas as informações disponíveis, eu vou julgar. Esse julgamento vai direcionar ou determinar uma decisão. E a gente tem sobre as escolhas, que, na verdade, é o processo de obter, ou de, como o próprio nome já diz, escolher uma opção em detrimento de outra. Se a gente pegar os experimentos aí de neurociência, de neuroeconomia, que envolvem esse estudo das escolhas, né, até para facilitar a nossa vida, o que é feito em laboratório? Eu simplifico ao máximo as escolhas. Então, você quer isso ou isso? Você prefere opção A ou opção B? Né? Até para começar a entender um pouco como que funcionam esses processos. Mas fora do laboratório, pessoal, se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente não tem uma visão muito clara ou muito evidente de quais são as opções disponíveis, né? E geralmente essas opções elas nem sempre vão estar presentes ao mesmo tempo. Ou seja, se a gente tem no laboratório um ambiente extremamente controlado, fora dele vai ser exatamente o oposto. Então, basicamente, né, se a gente pensar nos estudos aí neurocientíficos da tomada de decisão, o nosso processo decisório ele é tão complexo, tão obscuro, né? Ou seja, tem muita coisa que a gente não consegue relatar, que a gente não consegue reportar, que a gente não é capaz de articular inteiramente o nosso processo, né? A gente não consegue descrever detalhadamente todas as etapas que a gente usou para decidir alguma coisa. Tá certo? Inclusive, pessoal, tem um estudo que é bastante interessante, que é a chamada cegueira de escolha. O que acontece? Vocês podem ver é um experimento bastante simples, mas só para vocês verem como é difícil a gente, eu digo nós, né, seres humanos, como é difícil a gente justificar uma escolha que a gente faz. Então, vocês estão vendo aí no quadrado A, o experimentador vai mostrar duas fotos, ou ele mostrou duas fotos para os participantes, e no quadrado B, ele escolhe qual das duas ele acha mais atrativo. Então, vamos supor que ele aponta para que está na mão direita do pesquisador. E aí, o que o pesquisador faz? Ele abaixa essas duas fotos. Na manga, ele tem escondido
uma foto exatamente igual à outra, e aí o que ele faz? Ele pega, né, então ele abaixa, pega da manga dele sem o participante perceber, uma foto exatamente igual a que ele não tinha escolhido, e aí o pesquisador entrega para ele, que é o que vocês estão vendo aqui no quadrado D, e pede para ele explicar por que ele escolheu essa. E aí a pessoa justifica. Então, ela escolheu a outra, ela não percebeu que o pesquisador trocou de foto, ele pega a foto e ele vai justificar por que ele escolheu aquela. Ou por que ele acha que escolheu aquela, quando na verdade ele escolheu a outra. Meio maluco isso, né, gente? Mas é um exemplo assim extremamente simples que mostra como é difícil justificar alguma coisa. Então, para quem tiver interesse, o artigo é bem curtinho, mas fica uma dica também aí para vocês. E por fim, pessoal, se a gente pensar nas nossas decisões aí de uma forma geral, a gente sempre decide algo visando obter uma recompensa, né? Então, como eu comentei com vocês, seja uma recompensa financeira, seja uma recompensa afetiva, seja uma recompensa simbólica, enfim, existem vários tipos de recompensa. Então, a gente sempre vai decidir, de uma forma geral, alguma coisa porque a gente quer ser recompensado por isso. Se a gente pensar no ponto de vista da neurociência, o que é a recompensa? Ela é um evento fisiológico experienciado subjetivamente como prazer. Então, eu me sinto bem, né? Eu sinto, meu corpo responde de uma forma prazerosa quando eu obtenho a recompensa que eu queria. Tá certo? Então, basicamente, se a minha experiência foi boa, né? Se eu reagir de uma forma que eu me senti bem, então eu vou levar isso em conta para escolhas futuras. Né? Ah, não, eu realmente me senti bem aqui, eu quero usar isso de novo. Então, quando a gente vai num restaurante que a gente gosta muito, ou a gente pede delivery de um restaurante que a gente gosta muito, a gente se sente tão bem, foi tão prazerosa comer aquela comida, que quando eu for pedir ou ir num restaurante, provavelmente eu vou repetir esse mesmo local. Tá certo? Então, a recompensa é algo prazeroso para o indivíduo. E, assim, recompensas biológicas básicas, né? Se a gente pensar nós, seres humanos, aí como espécie, alimento, água e sexo. Tá? Então, não só nossa, né? Mas das outras espécies também. Então, basicamente, o que nos recompensa é isso, num primeiro momento, né, num primeiro nível, e aí depois a gente tem outros tipos de recompensa. Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala de recompensa, elas estão ligadas diretamente aos sistemas 1 e 2 que a gente viu, que é um conceito chamado de autocontrole. Ou seja, recompensas que são mais imediatas se relacionam ao sistema 1, né? Ou seja, eu tenho um menor delay para receber a minha recompensa. Então, se a gente voltar naquele exemplo, R$ 49,00 com certeza agora, ou 50% de chance de ganhar 100. Para quem escolheu 49 agora com certeza, eu quero uma recompensa mais rápida, mais imediata. Então, não precisei elaborar muito, tá? Então, como eu comentei com vocês, uma compra por impulso. Por outro lado, se a minha recompensa eu sei que ela vai precisar ser analisada de uma forma mais elaborada, né, mais reflexiva, eu tenho o sistema 2, ou seja, eu tenho um maior delay entre a minha escolha e a obtenção da recompensa. Então, a gente tem uma compra deliberativa, né? Se a gente vai comprar um computador novo, geralmente produtos com valor financeiro um pouco maior, a gente pesquisa para depois decidir. E, por fim, o nosso processo de recompensa, ele pode ser dividido em 3 fases, tá? E eu encerro a nossa aula falando rapidamente sobre essas 3 fases. Então, eu tenho uma recompensa
que a gente chama de antecipatória, ou seja, eu vou imaginar ou vou antecipar, né, a minha recompensa se eu fizer essa escolha. Então, em certo sentido, eu consigo projetar, né, a minha recompensa. Então, seria uma fase aí inicial. Existe a recompensa consumatória, ou seja, quando as pessoas possuem experiências diretas com as consequências de suas escolhas. Então, isso está envolvido, se relaciona diretamente às questões de aprendizado. E, por fim, a gente tem uma última fase, que é o que a gente chama de atualização. Então, eu esperava algo, obtive algo, e aí eu vou atualizar para ver se realmente, se foi discrepante ou não, o que eu prediz e o que eu realmente experienciei. Tá certo? Então, desde as decisões mais simples até as mais complexas, a gente acaba levando em conta a recompensa. Então, eu espero alguma coisa, obtive outra. Quando há concordância nisso, eu tenho uma experiência positiva, né, ou mais positiva. Quando existe divergência, eu tenho uma experiência mais negativa. Tá certo? E foi isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Desculpem por passar um pouquinho aqui do nosso horário.